Primeiro, eu venho aqui no arquivo de instalação. Seguinte, é aqui a pasta é onde ele vai instalar. Seguinte. Se tiver todos os pré-requisitos, ele vai fazer a instalação com sucesso. Terminando, encerrar, eu venho em meu computador, venho aqui no disco local C, arquivo de programas x86, venho na pasta Fulmar Software, na pasta Taconet 1000 eu clico com o botão direito, propriedades, venho em segurança e aonde tem usuários eu clico em editar, novamente usuários, marco permitir controle total. Sem essa permissão ele não vai conseguir gravar as informações, vai funcionar incorretamente. Bom, a partir daí a gente já fez a instalação, a gente entra aqui na pastinha dele, Taconet 1000, pode clicar com o botão direito, botar enviar para área de trabalho, ele vai criar um íconezinho na área de trabalho. A gente vem aqui e renomeia. Pronto, Taconet 1000, abre o software, entra com o usuário, cada um tem o seu, cada prestador de serviço tem o seu, entra com a senha. Feito isso, nós temos que colocar o equipamento no modo de leitura, né? Para isso a gente tem que inserir o cartão de serviço no equipamento. Ele vai entrar naquela telinha de modo de serviço. A partir daí então a gente clica aqui no botão de atualizar portas. Ele atualizou a porta. A partir de então a gente manda ler. Ele vai dar aí todos os parâmetros pré-configurados do equipamento. Eu boto aqui no lugar de instalador meu nome. Aqui eu boto a placa. Rodado significa o tamanho do pneu. Esse pneu aqui é um 295/80/22. Interno é o modelo do caminhão. KM inicial é o KM que está lá no odômetro do veículo. Eu vou botar um qualquer aqui. Precinto seria o número do lacre, pode deixar do jeito que está. Número de SIM seria o número interno do chip de transmissão, também não precisa. Nesse campo aqui, o dados e pulso constante é o K do veículo. Esse K a gente conseguiu dentro do menu aqui de medição, medir pulsos de velocidade. Essa é a primeira opção. O que você conseguiu capturar nesse item é o que você vai colocar lá. Então você vem aqui, faz a mudança, bota o K que você capturou. Aqui em parâmetros de velocidade, na velocidade máxima obrigatória, nós deixamos nessa configuração, mas confere para ver se está em 80, que é a velocidade máxima padrão que nós estamos colocando no tacógrafo. Delta de velocidade de alarme secundário, eu pego 80 km por hora, diminuo o valor que está aqui, ou seja, 80 menos 3, 77. Quando o equipamento der 78, ele vai começar a apitar. Nesse caso aqui, eu vou botar o número 4 e ele começa a apitar em 77. Delta de velocidade de infração significa que quando ele tiver em 80 km por hora, se ele imediatamente passar para 85, ele já vai considerar como infração de velocidade. Ou seja, 80 mais 5, 85, logo em 86 ele já considera automaticamente uma infração de velocidade. Tempo de infração, nesse caso são 2 minutos.
Depois desse tempo, se você tiver com a velocidade entre 80 e 85 km por hora, ele já vai considerar como uma infração. Antes disso, ele só vai dar excesso de velocidade. Aqui embaixo a gente já demonstra o delta para freada brusca e aceleração brusca, configurado respectivamente 15 km e 15 km. Para considerar movimento, a gente coloca aqui 4, movimento brusco 20, lateral 17, e máxima em curva é um delta. Então a gente colocou 10 aqui, ou seja, 80 menos 10, 70. Então em 70 km por hora ele vai considerar aí a velocidade máxima em curva. Voltando aqui para os parâmetros do dado dos veículos, eu coloco o nome da transportadora, coloco o CNPJ dela no código de identificação, deixo habilitado buzzer de excesso de velocidade, buzzer de alarme secundário, me certifico de que aqui em aviso de limite de velocidade está desmarcado, limite de velocidade baixo por temperatura. Prossigo com as outras informações, verifico se aqui em velocidade máxima noturna está desabilitado. Caudalímetro, a mesma coisa, tem que estar desabilitado. Proteção do motor, desabilitado. Choferes, que são motoristas, eu me certifico que aqui está desmarcado. A opção ativada seja Smart Card. E independente da empresa que você esteja instalando, ele deve estar dessa forma: telemétrico, terminando aqui no R mudo. Além disso, a gente habilita as normas de condução, seta os parâmetros iguais às que estão aqui no vídeo, ou seja, condução máxima diária 8, contínua 4, tempo extra 2, almoço 1, descanso diário 1, tempo de descanso entre paradas 30. Habilito tempo mínimo para acumular descanso 10 minutos, ou seja, dentro desses 30 minutos que ele tem entre as paradas, ele pode tirar paradas de 10 em 10. Tiro 10, dirijo, mais 10, dirijo, 10, finalizo as 4 horas. E aí eu já posso, assim que eu finalizar esses 30 minutos, eu tenho direito a mais 4 horas de condução contínua. Habilitar espera significa que no menu de jornada, com esse item habilitado, vai aparecer lá a opção de espera. Tempo de descanso mínimo entre jornadas é o interstício dele, ou seja, quando ele finalizar a jornada até ele recomeçar a jornada, seja no dia seguinte, ele tem que descansar 11 horas. Se ele começar a condução antes desse tempo, ele vai considerar como um desvio. Início de condução, eu marco por 15 km, acima de 15 km por hora. Nesse caso, toda vez que o veículo tiver abaixo dos 15 km por hora e ele ficar em qualquer velocidade por 2 minutos, ele também inicia a condução. O restante das opções eu deixo conforme está aqui na tela, desabilitadas. Passo para RPM, coloco em contato normal, habilitar RPM, constante de RPM é o mesmo que a gente verifica aqui em medir pulsos de RPM na tela de modo de medição. Esse procedimento sempre tem que ser feito antes de fazer a programação do equipamento. Voltando aqui para a tela do Taconet, a RPM mínima
eu coloco sempre 100 a menos do que está marcando lá no painel do veículo. Normalmente são 500 rotações por minuto o valor mínimo, então eu coloco aqui 400. RPM máxima, você coloca o limite entre o amarelo e o vermelho. Vou chutar aqui, vou botar aqui o máximo é 250, que esteja dentro desse intervalo. E o RPM de corte, só por questões de configuração, eu boto 3000, que seria o valor máximo. Tempo de excesso, estou botando aqui 2 segundos. É o tempo de excesso máximo que ele pode ter acima desse valor de 2500 aí de RPM. GPRS, deixo sempre a opção habilitar modem GPRS. Eu tenho que verificar qual o chip que está dentro do equipamento. Normalmente ele já vai pré-configurado para Vivo. E aqui eu seleciono a APN dele, Vivo, clico em aceitar. SIM D, caso tenha mais de um SIM, eu coloco aqui em claro. São os 2 operadores que normalmente a gente trabalha. E coloco aqui automático com valor de 5. Nesse caso, para esse equipamento, ele só está com um chip. Então eu vou colocar manual. Um chip, a opção tem que ser manual. IP e porta tem que ser esse que apresenta aqui no vídeo, 187.0218.29, porta 1000. Tempo e distância. Distância 1000 metros, eu poderia colocar aqui 1 e botar KM1, mas a gente sempre está deixando 1000 metros. Tempo 30 segundos, isso significa que é o tempo que ele vai levar para efetuar a transmissão. Câmbio de curso inferior a 45 e superior a 0. Passo para programação, significa o GMT da região, no caso daqui desse equipamento é -3. Opções, eu deixo habilitado o buzzer, ajuste de display, desabilitar balizas, desabilitar cartel de velocidade. Tempo de apagar do tacógrafo é o tempo que ele leva para apagar após entrar em inatividade. Nesse caso eu botei 15. A mensagem que pode aparecer na tela é uma configuração para que o motorista responda algumas perguntas. Nesse caso eu botei sim, não, aceitar e cancelar. Em seguida a gente passa para seguridade, deixa a opção marcada de médio, chave de descarga 1, 2, 3, 4. Em seguida vamos em eventos, habilita a opção do evento 1 e coloca os dados que apresentam aí no vídeo. Porta do carona, cartel 1, porta do, cartel 2, carona, retardo de ativação 3, também podendo ser até 5 segundos. Evento 2 fica desabilitado, evento 3 habilitado. Em detalhe eu coloco aí farol, cartel 1, farol, cartel 2, baixo. Tempo de ativação, tempo de retardo de ativação de 5 segundos. Vem aqui em evento 4, deixa a opção desmarcada. Evento 5, habilitar. Detalhe, sensor de chuva, vou até corrigir aqui. E no cartel, sensor de chuva. Esse cartel significa a mensagem que vai aparecer lá no equipamento. Retardo de ativação 15 segundos. E aqui é importantíssimo marcar a opção de definir velocidade máxima para o evento, que é de 65 km por hora. Nesse caso, aquela velocidade, aquele delta que a gente configurou mais no início do vídeo, de 4 km por hora, também vai se aplicar a essa velocidade. Ou seja, quando ele tiver a 62 km por hora, o equipamento vai apresentar a mensagem de alerta de velocidade, prevenindo que o motorista atinja então a velocidade máxima, que é de 65 km por hora. Feito isso, eu mando gravar. Ele efetua o processo de gravação. A gente pode mandar ler de novo.
para ter certeza de que as informações foram gravadas corretamente. E pronto, entra aqui. Beleza, parece que foi tudo gravado direitinho.